Mudando de assunto, a gente fala agora dos preparativos para o feriado da Independência. A Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal vai realizar uma contagem regressiva durante um show de fogos de artifício na Torre de TV em Brasília para marcar a chegada do 7 de setembro e do bicentenário da independência do país. Segundo o órgão, a queima de fogos será semelhante às realizadas em grandes eventos internacionais e contará com sincronização musical com o hino da independência. O principal ato será realizado na manhã de quarta-feira na capital federal. Desde junho, o presidente Jair Bolsonaro tem convidado seus apoiadores para comparecer a Brasília para uma manifestação unificada. No horário do almoço, o chefe do executivo viaja para o Rio de Janeiro, onde vai participar à tarde de uma motociata e prestigiará desfile militar. Aqui em São Paulo, apoiadores se concentrarão na Avenida Paulista, onde 13 caminhões de som e diversos políticos participarão dos atos. Do Rio, o presidente deve falar de forma remota a seus aliados por meio de um telão. Nesta terça, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou sobre os atos de amanhã e afirmou que os eventos serão uma grande festa cívica com um clima de paz e harmonia. As declarações foram dadas durante uma solenidade pela assinatura de um acordo de cooperação entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público Federal. Ao falar sobre o acordo, Aras disse que a integração entre os dois órgãos permitiu atos pacíficos em 2021 e que serão repetidos nesse ano. Além disso, a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro divulgou um comercial na TV e internet, incentivando a população a comparecer aos atos. José Maria Trindade, temos 2 minutos, Ô Vitor, nunca mais, e eu estou repetindo aqui, o 7 de setembro será o mesmo depois do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele chamou ali esse sentimento de nacionalidade, né? E ele está mesmo convocando a todos para ir às ruas, né? E isso já é tradicional em vários países. A gente não vê por aqui, por exemplo, um turismo nacional, ou seja, visitar Brasília. Por que não? Brasília não tem fábrica de políticos e nem de deputados. Os deputados vêm de fora, que tem uma arquitetura muito bonita, e é bom fazer um entendimento do que é o Congresso, do que é o Supremo, né? E é preciso reconquistar esse sentimento de nacionalidade. É bonito a gente ver as cores nacionais aí na rua. Isso é preciso, ocupar as ruas. E o presidente Jair Bolsonaro aqui participa primeiro do desfile cívico-militar e, em seguida, ao lado, uma manifestação muito bonita. São esperados aqui mais de 800 mil manifestantes, né? Segurança total, haverá revista, mas agora há pouco o tenente me disse, isso é até desnecessário, porque os manifestantes vêm com famílias, vêm com pais, mães, e isso é muito importante. Depois o presidente vai para o Rio de Janeiro. Mas deixa eu falar, são 200 anos de independência. E trata-se de um sentimento forte. O ex-presidente Lula diz que o Jair Bolsonaro está se apropriando da data. Não, ele não está se apropriando da data. Esse é o discurso dele, de sempre, da campanha inteira, inclusive da campanha passada, que é exatamente desse sentimento de nacionalismo. Isto é muito importante para o país. Na quinta-feira, o Congresso também vai realizar uma manifestação importante, né? Uma sessão solene e a abertura de uma exposição sobre os fatos importantes da independência do Brasil e essa queima de fogos que você falou nos primeiros minutos de 7 de setembro aqui no Brasil. Estou gostando da ideia, viu, Vitor? Você, Shelp, 2 minutos. Olha, sem dúvida nenhuma, os atos de 7 de setembro vão ser identificados como um ato eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que está buscando a reeleição. Já foi assim no ano passado, obviamente sem essa questão da proximidade das eleições, mas foi um ato com a cara do presidente, né? Com as feições, os contornos do movimento que ele lidera, que ele representa. Eu não acho, nunca achei, também no ano passado, quando a gente cobriu esse ato aqui em São Paulo, na Jovem Pan, eu também dizia isso, era um movimento legítimo e não se podia generalizar, né, a opinião de todos que estavam ali vestidos de verde e amarelo, assistindo ao discurso do presidente, dizendo que todos estavam ali para defender, por exemplo, a ruptura institucional, ou o fechamento do Congresso, ou a intervenção militar. Havia alguns cartazes apontando isso. Então, eu não sou daqueles que chamaria esses atos de antidemocráticos. Ao contrário, eles são democráticos, porque é justamente o povo nas ruas expressando a sua vontade política ou
a sua opinião política em uma data comemorativa que é uma data de patriotismo. O que o Bolsonaro fez, eu concordo com o Zé Maria, não foi cooptar o 7 de setembro ou roubar para ele essa data, mas ele conseguiu colar a imagem dele e o movimento político dele a essa data justamente pelo elemento do patriotismo e do nacionalismo que existe na sua forma de pensar, na sua forma de fazer política. E esses atos de amanhã, com certeza, vão servir para o presidente Jair Bolsonaro, e isso vai ficar muito claro, e a expectativa é essa, vão servir para produzir imagens que vão ser usadas no horário eleitoral gratuito justamente para passar essa ideia de que ele tem um grande apoio popular. E isso vai ser depois explorado nas semanas seguintes até o dia das eleições do primeiro turno. Augusto. Eu estava assistindo à noite uma reprise, né? Essa madrugada, uma reprise de um programa aqui da CNN, em que eles comentavam esses atos. Tem o analista de manifestação agora também. Tá, então a apresentadora dizia assim: mas como é que você vê a manifestação? Olha, mas disse mais ou menos o seguinte, o cara, o analista. É como tem juiz, o Brasil tem juiz de juiz, né? No futebol. Então, por que não tem analista de manifestação? Ele diz o seguinte: olha, se for menor que o do ano passado, o Bolsonaro vai ser prejudicado, que vão comparar e vão ver que ele perdeu o prestígio. Se for maior, certamente é porque a ala mais radical aderiu, que até agora não aderiu. E o que pode acontecer? Muita gente vai ficar com medo de ir, porque vai acontecer atos de violência. E vamos ver as faixas que vão apresentar lá. Porque certamente vai aparecer as faixas pela intervenção militar. Tal. Pois bem, esse aí é o tipo de jornalismo que se pratica agora. Essa manifestação, eu sempre vi assim, se você tem o aniversário da cidade onde você nasceu, todos os políticos fazem o possível no aniversário da cidade para não só comemorar a data, como também para capitalizar politicamente qualquer coisa. O prefeito tem alguma coisa para inaugurar, ele guarda para aquilo, guarda a obra para aquele momento e tal. Aqui não estão fazendo isso, não. Você está comemorando os 200 anos da independência. Esqueceram a data. Por quê? Porque o Lula não põe gente na rua, é só isso. Faça uma manifestação paralela. É assim que se fazia, em qualquer cidade. O Zé certamente viu isso. Cidade onde morou, Ana Paula. Faça isso. Para de começar, de atribuir aos outros algum crime não praticado, que garante a maioria, garante uma manifestação mais impressionante. Eu sempre vi assim, eu apoiava determinado candidato, se o comício do adversário era maior, ponto final, não discuta com fatos. É maior, ponto. Aí vem o PT e diz que não, vamos ficar fora porque vai ocorrer violência. Eu só vejo se mobilizando para essa manifestação famílias, crianças. Vai aparecer sim essa turma aí que sempre entra pela intervenção militar, da mesma forma que vão aparecer em qualquer manifestação do PT as bandeiras do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, está no nome. E ninguém diz que ele só tem comunistas ali. Quem generaliza? Quem generaliza é a turma que todo mundo é fascista, até criança. O fascismo ocorreu já há quanto tempo? Quase 100 anos. Ele surgiu. Esse pessoal vive em algum lugar do passado. Eles são prisioneiros aí de tempos que já acabaram. E como não leem nada, não reciclam. O Bolsonaro é o que fascista. E quem segue o Bolsonaro ousa discordar das verdades que o Lula gagueja. Fascistas, inclusive criança, bebê de colo, o que aparecer.
Então é o seguinte, o Lula que trate de organizar uma manifestação no dia da independência, maior que a do Bolsonaro, e ponto final, é isso. E você, Ana, sua expectativa para os atos de amanhã? Em 2 minutos, Ana. Vitor, não tem como não falar do 7 de setembro de amanhã, né, sobre a expectativa, sem comentar do 7 de setembro do ano passado. Eu estava na Paulista, fiquei ali na Paulista durante umas 3 horas, depois fui até a PAN, e impressionante, né, as famílias, crianças pequenas, bebês de colo, de carrinho, a Paulista, a vasta avenida ali, limpa, sem lixos revirados, sem aquilo tudo que a gente vê nas manifestações da esquerda, né, vidraças quebradas, nada, as pessoas usando verde e amarelo, cantando, e isso, para mim, eu que sou uma ex-atleta, traz uma nostalgia, né? Afinal de contas, foram 24 anos carregando a bandeira do Brasil aí pelo mundo, sempre conto essa história aqui, aquela pontinha de inveja que a gente sentia do orgulho que os americanos tinham, e hoje essa invejinha ela acabou, ela não existe mais, porque nós temos o mesmo orgulho, nós enaltecemos a nossa bandeira, as nossas cores. Eu acho, Vitor, que o presidente Bolsonaro, ele é apenas um conduíte, ele unificou aí, de uma certa forma, um sentimento que eu acho que estava engasgado no brasileiro, né, na garganta do brasileiro, durante muito tempo. Vontade de falar, eu tenho orgulho do meu país, eu tenho orgulho da minha bandeira. E o presidente Bolsonaro, de uma certa forma, acho que foi o primeiro aí de muitos anos que colocou a nossa bandeira como um símbolo a ser respeitado. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele apenas é o conduíte de um sentimento que está enraizado no brasileiro. E aí, diante disso tudo, nós tivemos uma juíza do Sul que tentou demonizar, né, nossa bandeira, proibir nossa bandeira, o uso da nossa bandeira. Nós tivemos o Alexandre de Moraes que tentou bloquear uma campanha que enaltecia as nossas cores verde e amarelo. Então eu acho que amanhã vai ser uma grande celebração, sim, tem um cunho político, não tem jeito, mas eu acho que acima de tudo vai ser uma celebração das nossas cores, do nosso passado, das nossas tradições, da nossa família, do povo cristão que nós somos. Eu acho que vai ser uma grande celebração para o Brasil. E o presidente Bolsonaro, acho que foi um político que deu voz a esse sentimento que o brasileiro, no fundo, ele sempre teve, mas que de alguma forma a política empurrava para o fundo, para debaixo do tapete, e o presidente Bolsonaro trouxe isso à superfície, e agora o brasileiro não quer saber de outra coisa a não ser continuar alimentando esse amor pelo Brasil. A gente segue falando agora sobre os preparativos para os atos desta quarta-feira, do 7 de setembro, com comentário agora do Guilherme Fiuza. Em 2 minutos, Fiuza. Ô, Vitor, você veja como os cínicos perderam completamente a vergonha. Às vésperas do 7 de setembro, como assinalou Augusto, são 200 anos de independência do país. Aparecem as teses... Eu não sei se vou conseguir comentar isso sem rir, né? Parecem as teses dessa gente que se acha culta e é profundamente ignorante, dessa gente que se diz solidária e não respeita ninguém, e que é justamente o direito de não respeitar ninguém, ficar vivendo ali na sua bolhazinha, fajuta, né? Com falsos espelhos, falsos brilhos, né? Pois bem, surge a tese de que o 7 de setembro de 1822 foi um movimento elitista, foi um movimento da elite branca contra o povo. Olha, vocês perderam completamente a sua vergonha na cara. Sabe o que é isso? Isso aí é, como já falei anteriormente, é uma gente que conseguiu um determinado preparo intelectual, mas não conseguiu inteligência e não conseguiu se livrar da covardia. Então fazem esta manobra supostamente historiográfica para negar a data nacional. E aí nem importa já tão ao pé da letra o fato histórico em si, ou exatamente como ele aconteceu, importa que este é o símbolo
da independência do país. Ou seja, o 7 de setembro é o emblema do Brasil como nação. E esses intelectualoides de pé sujo e cabeça mais suja ainda, acham que com um rebolado aí supostamente acadêmico, vai conseguir, às vésperas de uma data dessa, de 200 anos, vai conseguir desautorizar esse símbolo, vai conseguir desmerecer esse símbolo. No fundo, Vitor, isso tem um pouco de coerência, porque essa gente não quer mais democracia. Isso aí, essa imagem que a gente está vendo, né? A maioria em paz, né? Querendo que o fruto do seu trabalho não seja sugado por uns malandros, uns gatos gordos, né? Querendo que as oportunidades não sejam só para os amigos do rei, né? E o rei eventualmente ladrão, né? Que os intelectuais não têm escrúpulos e não acham problemas e não criticam. Então, eles sonham com isso. É claro que eu acho que não teria nem perto desse tamanho que vai ter 7 de setembro de amanhã, como teve o do ano passado, se não houvesse hoje uma tentativa do Poder Judiciário de atropelar as instituições. E não é mais só tentativa. Esse povo que está indo para a rua não é militância política porcaria nenhuma. Não é ideologia porcaria nenhuma. Isso é gente que não quer viver súdito desses espertalhões, desses que se acham espertalhões. Porque os espertalhões estão cerceando o direito à fala, os espertalhões estão invadindo casas, quebrando sigilos, atropelando direitos pessoais e tentando impedir um governo legitimamente eleito de governar. É por isso que as pessoas estão indo para a rua. Parem com essa conversa fiada de bolsonarismo. O presidente atual é aquele que tem falado o óbvio. O óbvio. Não é possível, né, os sujeitos de toga lá na máxima corte judiciária acharem que podem fazer o que querem. Acharem que podem prescindir do Ministério Público. Isso é apenas uma constatação que eu faço a partir da análise de eminentes juristas, pessoas respeitáveis, ex-ministros do Supremo, né, pessoas que têm boas relações com os atuais ministros do STF, falam sobre essa exorbitância gravíssima, para a qual o Poder Judiciário está, a princípio, se sujeitando, o que é muito sério. Então, estão vendo o Poder Judiciário, por exemplo, tentar proibir o verde e amarelo. Isso não é uma declaração ufanista, isso é uma vergonha. São as cores do país. Eu nunca gostei, inclusive, dessa coisa ufanista, não, mas isso são as cores do país. Isso é você negar o país, você negar o símbolo que reúne, que sustenta, que dá lastro às instituições, que é a nação e é a república. Então, é por isso que as pessoas estão indo caudalosamente às ruas, porque elas estão sentindo que a lâmina está no pescoço delas, não é por partidarismo algum. E, evidentemente, que, chegando a esse estado de coisas, as pessoas não querem negociar. No Brasil, já deu para ver. Isso não é uma pesquisinha fajuta daqui e dali, não. No Brasil, já deu para ver. O povo não vai querer essa conversa de andar de coleira. O povo não vai querer, já mostrou que não vai querer. Eu acho muito difícil que depois dessa demonstração de força, que esses picaretas da imprensa ficam tratando atos antidemocráticos e não sei o quê. Ora, manifestações pacíficas gigantescas por liberdade, por lisura do processo eleitoral. Ou seja, a malandragem está toda na cara e, evidentemente, que essas pessoas não querem entregar de bandeja, né, fora o que já foi entregue, dos seus direitos pessoais aí durante a pandemia, né, essa escalada de abusos do judiciário, esse Ministério Público que vai se amesquinhando. Essas pessoas estão sabendo que a vida delas está na reta. E é por isso que elas estão se manifestando e amanhã vão dar esse grito. É um grito de independência. Ela não quer ser refém desses grupinhos que estão fingindo que fazem democracia para ficar com tudo para eles.